Amém, amém. Deus os abençoe. Nós vamos à leitura em Apocalipse 9, verso 13 ao 16. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Senhor Deus, temos esta grande oportunidade da vida de poder falar contigo e ouvir sua voz. O que vamos falar não é conhecimento nosso, é revelação do Senhor ao seu profeta, e nós queremos nos submeter totalmente ao domínio desta revelação. Enquanto isto, o Senhor fala conosco. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Temos falado sobre várias coisas e eu quero continuar ainda falando mais sobre coisas que já têm acontecido. Então vamos usar esta palavra outra vez: acontecimentos. Vamos hoje meditar sobre a festa das trombetas e vamos ver estes acontecimentos. São coisas que, se eu perguntar para você, ou mesmo eu expressando, você diz amém, e se eu perguntar, você está entendendo, você diz que está, e se te perguntar depois, você não sabe o que é. É coisas assim que passam muito rapidamente por cada um de nós. E a gente pensa que sabe ou apenas fala que sabe e não sabe. Não é porque está mentindo que sabe, é porque acha que sabe. Mas a gente não tem condição de guardar tudo. Mas dentro desta mensagem, a festa das trombetas tem tanta coisa, tantos acontecimentos, que eu não vou conseguir falar 1/3 deles aqui. Mas que eu vou falar mais um pouquinho, vou repassando sobre várias coisas que já aconteceram, para que possamos chegar a ver alguma coisa do que está acontecendo no nosso tempo. A gente sabe, irmãos, para pregar essas coisas, que é mais um ensinamento, não é uma pregação, é um ensinamento, não é um ensinamento meu,
que Deus deu ao profeta, e nós cremos no profeta, estamos aqui para nos submeter a este ensinamento. Eu sei que isso é verdade. Eu prego isso daqui crendo como eu sei que Deus vive, como eu sei que Deus é Deus, como eu sei que existe um Deus no céu e que Ele está na terra também. Então eu prego isso daqui crendo. Eu creio mesmo de todo o coração, porque eu tenho Bíblia para defender-me, eu tenho mensagens, isso daí ajuda a gente. Então você fica como aquele pigmeu, aquele homem pequenininho, que tinha uma mensagem para levar para o rei, e aquele rolo debaixo do braço, e passou perto de uma soldadesca tremenda, homens grandes, e barrando eles e dizendo: você não pode passar por aqui. Eles: abram ala, eu tenho a mensagem do rei. Ele era pequeno, mas tinha a mensagem do rei. Então isso para mim é importante, não é o nosso tamanho, é a mensagem que vale, a mensagem do rei. Por isso não é nem o tamanho do guarda que para uma Scania, uma chamanta. O guarda pode ser baixinho, pequenininho, franzininho, mas quando ele dá com a mão, canta pneus, aqueles grandes pneus, vem arrastando e assinalando o asfalto. Agora, é o poder daquele homem? Não, é o poder que está atrás daquele homem. Isso nós aprendemos com o irmão Branham. É o poder que está atrás do polícia, do guarda. Ele deu um sinal, não obedeça você não, para você ver onde você vai, para a cadeia. Certo? Não obedeça não. Então, quem está te dando um sinal hoje não é o Osmar. Deus usou um soldado aqui na terra, e ele deu com a mão, e você tem que parar. Você pode ser grande, sua igreja pode ser enorme, os pneus podem cantar, mas pare que é melhor. Pare, e se for preciso assinar uma multa, assina a multa. Eu estou errado. Admita que está errado. A maioria das vezes é querer comprar o policial, que é muito errado. Não é comprar, não, você tem que pagar a multa. Você é um infrator, então você tem que pagar a multa. Não tem que comprar o policial, não faz isso, eu te dou isso. Ele pode até te prender por isso também. Você está subornando o policial. Então você não pode fazer isso. E muito menos com Deus e com o pregador. O pregador não deve aceitar suborno. O pregador deve pregar e ele não deve estar interessado na oferta e no dízimo do povo. Ele deve estar interessado na alma do povo. Ainda que a gente não tenha o que comer direito, certo? Mas que tem que pregar a verdade, tem. Agora, eu já prego isso quando eu era apenas 2, 3. Eram 2 ou 3 pessoas no meu ministério. Eu já estava pregando a mensagem do profeta, certo? Lá em 1973. Agora, quanto mais tendo vocês aqui ao meu lado. Aí que eu prego mesmo. Se eu não tivesse vocês, eu já pregava. Pensa bem tendo vocês, certo? Quer dizer, eu creio também. Então vamos tomar uma turma de pequenininho aqui, que tem a mensagem do rei, e os outros têm que parar. As grandes cânias da Assembleia, as grandes cânias da Batista, as grandes cânias das denominações têm que frear. Para, porque se não parar, você vai pagar uma multa grande na grande tribulação. Não adianta querer hoje pensar que é alguma coisa, que nós somos alguma coisa. Nós temos que obedecer quando Deus põe sua autoridade por detrás de uma pele humana. E Deus nessa era veio com toda a autoridade da revelação. No tempo de Jesus, estava toda a autoridade no céu e na terra, estava escondida atrás de um homem. Obedecer aquele homem era obedecer a Deus. Mas aquele homem respirava como nós, arrotava como nós, era homem igual nós, cansava igual nós, tomava água, sentia fome, sentia sede, dormia no barco. Mas de trás de todo aquele sono estava Deus. De trás daquela fome estava Deus. De trás daquele corpo franzino estava Deus. E ele fez o mesmo agora outra vez. E se nós dermos lugar, o seu corpo será suficiente para Deus esconder mais uma vez.
Ah, mas eu sou pequeno, não importa, Deus não está olhando pelo tamanho, Deus está olhando por alguém que Ele escolhe. Ele escolheu Davi e colocou um poder por detrás daquele menino, daquele garoto, que nem Saul, que era grande, tinha. Saul, além de ser grande, era bonito. Davi era bonito, mas não tinha tamanho. E parece que não teve valor. E todos, mas ele é bonitinho. Mas é pequeno. Ele é bonitinho, mas é pequeno. Davi era de boa aparência. A Bíblia não diz que Davi era feio. A gente tem hora que a gente pensa errado. Mas a Bíblia diz que ele era um varão de boa aparência. Só que ele não tinha tamanho para a guerra. Só servia para carregar boia. E se servir para isso, tá bom. Deus pode pegar e te usar. Certo? Porque na hora do vamos ver, os grandes não dão conta e Deus tem que pegar o pequeno e diz, leva a minha mensagem. Passa no meio deles aí. E vai e faz a obra. Amém. Tem tanta coisa, se eu começar a comentar muito aqui, eu não dou conta. Pelo menos uma partícula eu quero deixar para vocês. Você sabe que Israel perdeu a expiação. Israel, lá atrás, em Cristo, eles rejeitaram a expiação. Perdeu a expiação. E a expiação passou para nós. Mas Israel perdeu a expiação. Só que Israel tem que ser expiado. E olha para você ver, esses acontecimentos, durante todo esse espaço de tempo de 2000 anos, tudo que vem acontecendo é uma preparação para um acontecimento para Israel, que estava perambulando entre as nações, voltasse no soar desta sexta trombeta, voltasse para a sua terra, o verdadeiro Israel, voltasse para a sua pátria, para poder ter a verdadeira expiação com eles. Agora, eles perderam a expiação do sangue, a expiação de Cristo. Eles perderam e nós aceitamos. Nós recebemos. Cumpre aquela palavra de São João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vocês receberam, os gentios receberam, mas os judeus não receberam a expiação do dia. E ela veio para nós. Mas existe uma outra expiação para Israel, prometido na Bíblia, e nós vamos passar por isso aqui agora. Eu esqueci de pegar a escritura, se o irmão Norivan conseguir para mim, creio que é Zacarias, onde eles falam sobre esta expiação, que eles vão encontrar com Cristo. Que feridas são estas? São as feridas que tive na casa de meus amigos. Certo? Esta é uma expiação. Não é a primeira expiação, porque aquela expiação foi rejeitada. Então, o irmão Brana mostra claramente aqui para nós que não é a expiação de Levíticos 16. Levíticos 16 tinha que matar o cordeiro, tinha que ter sangue. E esse Levíticos 16 era Cristo também, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha que haver sangue para poder expiar nossos pecados, para pagar nossos pecados. Mas Israel rejeitou esta expiação. A Israel passa a ser expiado agora. Israel está na sua terra esperando esta hora da expiação. Vamos estudando isso, isso faz muito bem. Vão prestando atenção para vocês verem. A expiação agora não é mais pelo sangue, vocês já sabem, já estudamos isso, que a expiação agora é por lamentação, é tristeza. Eles vão chorar, a casa de Davi à parte, a casa de José à parte, e assim por diante. Cada casa vai chorar à parte. Por quê? Porque eles, os pais deles, rejeitaram lá atrás a expiação pelo sangue de Cristo, e agora os pais deles pediram lá atrás, caia o sangue deles sobre nós. Esse sobre nós caiu no ano 70. Deixa eu falar para vocês tudo que está dentro da mensagem do profeta, e dentro da Bíblia, e dentro da história, que você vai ver, isso daqui é uma coisa verídica. Você deve glorificar a Deus por cada acontecimento deste. Quando eles pediram, cai o sangue deles sobre nós, eles não creram no sangue, ainda pediram que o sangue caísse sobre eles. E o sangue caiu. Jesus morreu, o sangue de Cristo nos salvou, mas aquele sangue caiu sobre os judeus no ano 70, quando o general Tito, romano, veio e
matou milhões de judeus, ao ponto de escorrer sangue em Jerusalém como uma enxurrada. Aquilo foi terrível. Mas o que era? Era acontecimento. Eles tinham pedido, caia o sangue deles sobre nós. Então sobre eles mesmos caíram já no ano 70. Porque ali eles estavam pedindo no ano 30 e pouco. Logo no ano 70, eles já estavam pagando, porque o sangue estava caindo sobre eles. A perseguição que Roma teve contra os judeus no ano 70, através do general Tito. Apenas o capítulo, só para a gente deixar. Zacarias 13, verso 6 e verso 11 e 12. Ou Zacarias 12 e 11 em diante. Deixa eu orar, não, certo. Isso é muito bom. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon, no vale de Megido. E esse daqui, o 13 e 6, esse que é o que eu quero? Isso, na casa de meus amigos. E se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Obrigado, Deus abençoe. Vocês estão vendo? Isso daqui está para acontecer com Israel, porque eles rejeitaram o sangue de Cristo lá atrás. Rejeitando o sangue, pedindo que o sangue caísse sobre eles e sobre os filhos deles. Sobre eles caiu no ano 70. Mas eles ainda pediram, e sobre nossos filhos. Tem hora que o pai, além de receber uma maldição, ele acha que ele está tão certo que ele pede aquilo, caia sobre nós, cai sobre os meus filhos também, não tem problema. Achando que aquilo não ia cair, mas caiu. Hoje nós ficamos sabendo dos acontecimentos, quando essa trombeta soou, que foi a sexta trombeta, soou, e Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, esses 4 anjos que está ali em Apocalipse também mostrando, 4 anjos, em Apocalipse 9, verso 13 em diante. Eles estavam com aquela perseguição contra os judeus, matando os homens, porque a Bíblia diz que isto ia acontecer. Vocês devem sempre ter em mente isso daqui, ó. E quando dizia, ao qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Eram homens mesmo morrendo, era povo morrendo, era gente morrendo, porque era o povo que tinha rejeitado, os pais deles tinham rejeitado Cristo lá atrás e pediu que o sangue caísse sobre eles, caiu no ano 70, sobre nossos filhos, caiu aqui no período de Hitler e Mussolini. Todo mundo conhece esta história ali da Segunda Guerra Mundial. E nesse período, Israel estava pagando o preço do que havia rejeitado seus pais, e ao mesmo tempo aquela trombeta de perseguição estava forçando Israel para voltar para a sua pátria. Eles não queriam eles na Alemanha, eles não queriam eles judeus em lugar algum nesses países. Então o que estava forçando? A perseguição, forçando os 144 mil voltar para a sua pátria. Amém. Quando leio essas coisas, eu posso não ter tudo gravado na minha mente para falar para vocês. Eu vou ler aqui. Mas que isso daqui é tremendamente gostoso, é acontecimento que aconteceu aí 50 anos atrás e nós não sabíamos. 50 anos atrás, o profeta pregou e nós tínhamos a mensagem na mão e não sabia. É a mesma coisa do povo. O povo tem a Bíblia na mão, mas não sabe nem o nome do Pai. E quanto tempo faz? Faz quase 2000 anos. 2000 anos que eles não sabem o nome do Pai. E a Bíblia está na mão. Eles simplesmente repetem no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que é para batizar em nome do Pai. Pai não é nome. Foi por isso que Pedro, no dia de Pentecostes, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome. Que nome é esse? É o nome daquele Pai, Filho e Espírito Santo. Mas qual é esse nome? Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas, irmãos, não é de admirar que os judeus, de Malaquias até Jesus, João Batista e Jesus, 400 anos, que eles estavam sem profeta.
Quando veio João Batista, eles que eram judeus, que sabiam que era profeta, ignoraram o profeta. Eles ignoraram totalmente o profeta. Pensa bem, um gentio que nem sabe nada de profeta. O que nós aprendemos desde quando nós entendemos por crente? A lei e os profetas duraram até João. Não aprendemos mais nada. Ninguém pegou e disse, então explica para mim o que é essa lei e os profetas que duraram até João. Nunca ninguém explicou para nós. Agora nós temos um profeta que veio e está claro, a lei e os profetas duraram até João. Isso eram profetas da lei que duraram até João lá atrás. Mas depois de João veio Jesus, o primeiro profeta dos profetas. E eles não aceitam. Eles ficam apenas, a lei e os profetas duraram até João. Mas eles eram profetas da lei. Depois de João, vem os profetas da graça. E Jesus encabeça os profetas da graça. O primeiro é Cristo, logo veio Paulo, que foi um profeta aos gentios, Pedro foi um profeta aos judeus, Ágabo foi um profeta em Jerusalém, e o sétimo anjo foi o profeta para a esposa de Cristo nesse dia final. Amém. Aleluia. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gosto muito disso daqui. Vamos então, olha, 224, a festa das trombetas, diz que a expiação de Israel é por tristeza. O 225, eu tenho aqui também para ler para vocês, para mostrar o que é uma expiação normal. Desta vez, a vinda, fazendo conhecer a expiação. Não é a expiação normal sendo morta. Que a expiação normal era o cordeiro sendo morta. Como em Levítico 16. Mas Levítico 23 é tempo de lamentação de seus pecados. Quer dizer, não é morrer agora. Agora é lamentar. Lá atrás Cristo veio e morreu por todos nós. Mas agora, quando Cristo vem e manifesta aos judeus, ele não vem para morrer mais, mas quem vai chorar agora são os judeus. Lá atrás, quem chorou em Jerusalém foi Jesus, mas quem vai chorar agora em Jerusalém vai ser os judeus. Não vai ser Jesus mais. Ele já chorou, ele já expiou, e eles rejeitaram a expiação. Então agora, eles serão expiados por lamentação. É choro. Eles chorarão, cada família à parte estarão chorando, e esta será a expiação de Israel, porque eles rejeitaram a expiação de sangue, e rejeitando a expiação de sangue, os gentios receberam durante 2 milênios a expiação pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. Agora você sabe que ele saiu do trono, ele já expiou, saiu do trono para estes acontecimentos. Se o povo pudesse perceber tudo o que está acontecendo desde 1900, vamos dizer assim, do ano 1900, pode começar em 1900, ali do nascimento do profeta para cá, porque era um avivamento pentecostal. E aqueles primeiros 50 anos, de 1900 a 1950, estava havendo um avivamento pentecostal. Aquele era o período da festa pentecostal. E depois disso daí é que viria os demais acontecimentos, porque após a festa pentecostal teria que vir o dia da expiação. Entende? E a festa pentecostal ela termina quando a noiva é chamada. Ela tem tudo isso aqui marcado. Quando a noiva é chamada, a festa da expiação termina. E a noiva foi chamada pelo mensageiro da sétima era, que Cristo é o servo que lá atrás foi rejeitado, e Cristo estava no profeta William Branham, outra vez sendo rejeitado nesse dia final. É só você ler Apocalipse 3, verso 14 em diante, você vê que Cristo foi tão rejeitado pela própria igreja, que ela colocou ele para fora. Ele está na porta batendo. E assim Cristo foi rejeitado pelos judeus, pelo seu próprio povo, que ele morreu fora da porta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estas coisas aqui faz tão bem para a alma. Deixa eu ver mais alguma coisa para te ajudar, porque a gente tem aqui marcado, as trombetas foram para reunir Israel. Então, por que tocou as trombetas aqui agora? Irmãos, você vai ver que as trombetas é incrível, mas as trombetas, diz o profeta, que soaram dentro do 6º selo. Você não pode negar isso. E você tem que saber quando foi que soou o 6º selo, senão você não sabe nada, e você estará esperando as trombetas soarem quando isso já é acontecimento passado.
Estamos pensando em acontecimentos. Acontecimento é aquilo que já aconteceu. Você não está pensando em acontecimento futuro. Nós estamos pensando aqui em acontecimento passado. Coisa que já cumpriu e muitos de nós não sabíamos. Mas é bom tomar conhecimento destas coisas aqui. Isso daqui é uma luz tremenda para todos nós. 134 e 135 desta mensagem, a festa das trombetas. Isso aqui está tudo em Apocalipse 9. Se você leu ali, você só vai entender se você tiver um profeta. Se não tem profeta, quem é que vai entender? Você acha que esse mundo religioso, com toda a sabedoria que eles têm, eles entendem isso? Não entendem. Eles sabem tanta coisa, mas não entendem essas coisas aqui, porque isso aqui era dado a um profeta. Deus prometeu revelar estas coisas ao profeta. Amém? Então vamos pensar nisso aqui, olha. As trombetas reuniram a Israel. Mas que Israel? Esse Israel do último dia, que é os 144 mil. As trombetas vieram para reunir Israel. De um lado, aquela perseguição de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, os 4 anjos que estavam ali soando essa trombeta, trazendo praga sobre Israel. Enquanto ele fazia isso sobre o Israel, que eram almas que estavam indo para debaixo do altar do 5º selo, logo em seguida, aquela mesma perseguição causava um efeito na relíquia dos judeus, que são 144 mil, fazendo aqueles 144 mil retornar para a sua pátria de origem, para ficar lá esperando, lamentando ali à beira do muro da lamentação, lamentando, aguardando a Cristo, quando eles ficarem sabendo que tem 2 homens pregando entre eles, que serão Moisés e Elias, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias. Ele pode fechar o céu nos dias de sua profecia. A Bíblia não fala o nome, a Bíblia é em parábola. Pode fechar o céu. Então quem fechou o céu lá atrás? Deus não tem outro não, é Moisés, era Elias que fez isso, é Elias que vai fazer isso agora. Pode converter as águas em sangue. Quem fez isso lá atrás? Foi Moisés. Estará aqui fazendo. Você diz, mas Moisés morreu. A Bíblia diz que ele morreu e ao mesmo tempo a mesma Bíblia diz que não foi encontrado o corpo dele. Aí você tem que ver um profeta, o que ele fala sobre isso. Aí o profeta vem e diz, é que os anjos vieram e tomaram o corpo de Moisés e levaram o corpo de Moisés, porque ainda tinha mais um trabalho a ser realizado nos últimos dias. E Deus fez isto. Isto é real. Não é reencarnação. Você vai na Bíblia, você lê o livro de São Judas e você vai ver que ele mesmo está esclarecendo isto. Porque Satanás queria saber do corpo de Moisés e o arcanjo diz, o Senhor te repreenda. Você não tem que saber nada. Esses mistérios Deus escondeu. Você não vai saber nada. Ele só diz, o Senhor te repreenda. Agora, o que era isso? É que Deus tinha que usar o ministério de Moisés outra vez nesses últimos dias. Quando a noiva for raptada, aí Moisés e Elias manifestará aos judeus o seu ministério. Eles estarão pregando 1260 dias lá em Israel, que dá 3 anos e meio, porque o calendário judaico, cada ano, cada mês é 30 dias. O nosso que é uma bagunça. O nosso é 28, 29, 30, 31. Mas o deles é 30 a cada mês. Certo? O de Israel é 30 a cada mês. Por isso a Bíblia, quando você vê ela escrevendo os dias, até os dias está certo. Se você fizer a soma dos dias na Bíblia, que vai tratar com Israel, você faz a soma dos dias e o mês de 30 dias, e você vê que dá certinho. 3 anos e meio, Deus vai tratar com Israel, porque começou lá atrás, 3 anos e meio no ministério de Cristo, que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Cristo fez 3 anos e meio lá, e deixou 3 anos e meio agora, para quando vier Moisés e Elias pregar aos judeus, cumprindo a 70 semana de Daniel. Amém? Lá atrás, quando cumpriu as 69 semanas, o cordeiro foi tirado, que era Cristo.
Mas ficou agora esta parte da semana, porque Cristo cumpriu a sua parte, 3 anos e meio, e não foi aceito pelos judeus. Ele reverteu aquilo para nós, e agora tem 3 anos e meio, não é 7 anos. Se alguém tem alguma coisa de 7 anos de tribulação, está errado. É 3 anos e meio, você não tem base bíblica para dizer que são 7 anos, porque 1260 dias dá simplesmente 3 anos e meio. E é o que nós temos na Bíblia. E a Bíblia cumpre. Ela é a palavra de Deus, ela é verdade. Amém. Graças a Deus. Vamos então aqui mais um pouquinho. As trombetas serviu para reunir Israel. 134 a festa das trombetas e 135. Agora, a razão pela qual estas 7 trombetas não são aplicadas a esta era. E esta era é porque é somente para Israel. Entende? As trombetas não são aplicadas para nós, são aplicadas para Israel. Não tem nada a ver conosco. É o chamado, o ajuntamento do povo. Agora, esse chamado e ajuntamento, daqui a pouco eu vou levar vocês lá para vocês verem que são 144 mil. Porque nesse período de tempo, enquanto Israel estava pagando o preço, os filhos sendo cobrados porque os pais pediram há 2000 anos atrás, caia o sangue desse justo sobre nós e sobre nossos filhos, então os filhos estavam pagando aqui e tinha que ter Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann com uma bravura tremenda e gente agitada contra judeu, que não gostava dos judeus, para fazer os judeus pagar pelo que lá atrás fizeram. E foi um pedido do pai deles lá atrás, e aconteceu agora em 1945 por aí. É o chamado, o ajuntamento do povo. E agora há somente um significado aqui, que eu quero que você chegue em poucos minutos. É onde você verá porque isto não é aplicado a esta era em que estamos vivendo, as 7 trombetas. Você vai ver onde que é aplicado isso daí. E se vocês notarem, eu quero que vocês marquem bem estas datas, que é o período da Segunda Guerra Mundial, é mais fácil, para vocês verem quando é que Cristo tinha que manifestar para o seu povo. Não era naquele espaço de tempo que a coisa estava cumprindo com os judeus, que a trombeta estava soando e a perseguição era para os judeus e não para os gentios. Vocês estão entendendo? Aquela perseguição, aquela 6ª trombeta, estava mostrando isto que estava acontecendo entre os judeus, não entre os gentios. Entre os gentios, a hora que termina aquele trabalho, em 1946, é isso mesmo? Parece que 7 de abril de 1946, quando o anjo do Senhor visitou o irmão Branham. Vocês lembram isso? É de 46 a 48, mas quando o anjo visitou o irmão Branham, nesse período, Israel também estava retornando para a sua pátria. Foi exatamente naquele mesmo tempo. 48. Estava retornando para a sua pátria. E o anjo já havia avisado o irmão Branham, já havia manifestado ao profeta. Bom, tem coisas que eu não tenho tudo aqui marcado, então vamos deixar mais ou menos no ar. Mas essas são verdades que aconteceram depois desse chamado, desse ajuntamento dos judeus, através das trombetas, com Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Quando soou essas trombetas, então, esses judeus foram para Jerusalém. Aí eles voltaram para a sua pátria. Depois disso que eles foram uma pátria. Era depois disso, em 48, que a figueira começou a florescer. E Jesus disse: quando vocês verem a figueira florescendo, levantai as vossas cabeças, gentios, porque a vossa redenção está próxima. A figueira florescendo era Israel voltando para a sua pátria. Em 48 eles voltaram para lá. Eles já têm a bandeira, já têm sua moeda, tudo direitinho. Eles estão aguardando o Messias que seus pais rejeitaram há 2000 anos atrás, e nós aceitamos como gentios. Vamos colocar isso no lugar. Mas agora é hora que ele virá para eles também, porque através de Moisés e Elias, Deus estará tratando com estes 144 mil judeus. Não importa que haverá milhões de judeus quando Moisés e Elias chegarem, mas já temos na Bíblia, esta é a predestinação, não adianta fugir disso.
144 mil é para completar o número dos seus conservos, de seus irmãos, que hão de ser mortos como vocês foram. Isto quer dizer, os que morreram no período da Segunda Guerra Mundial através de Hitler, foram os judeus que morreram, foram para debaixo do altar, no 5º selo, e eles estão lá. Deus deu vestes brancas, eles não merecem veste branca, mas Deus deu-lhes vestes brancas, para que eles ficassem esperando até que cumprisse os 144 mil, manifestasse eles e morresse como eles morreram. Isso tudo está no 5º selo. Você vai ler o capítulo 6 de Apocalipse, verso 9 a 11, me parece que é isso mesmo. Então você encontra exatamente o 5º selo. E as almas debaixo do altar eram almas desses judeus que estão lá clamando: até quando o Senhor não vinga o nosso sangue desse povo que habita na terra? Eles nos mataram, nos martirizaram. Aí Deus diz: você fica quietinho, eu te dou veste branca, fica quieto, até que ainda morra mais outros irmãos e conservos seus, que são os 144 mil, que tem que morrer, que são judeus. Tem gente aqui entre os gentios fazendo conta e dizendo assim: ó, quem toma a ceia nossa é dos ungidos 144 mil. 144 mil é judeu. O rapaz nasceu em Restinga, nasceu em Franca, eu tomando ceia, dizendo que é de 144 mil. Que cegueira! 144 mil? Quando eu falo de Restinga, porque eu nasci lá também. Certo? Eu vim de lá também. Pode vir alguma coisa boa de Restinga, São José da Bela Vista? Vem ver. Então você pega, escuta a palavra, examina a palavra. Isso é o melhor que você faz. Examina a palavra. Escute aqui, o 135, a festa das trombetas. Eu sei que muitas pessoas discordarão disso. O irmão Branco sabia. Eu já sei que muitos vão discordar disso. Olha, não, estou dizendo que você está falando isso porque eu não tirei isto de mim mesmo, meu pensamento. Não é próprio. Mesmo que isto seja o que me disse, se isto está errado, então está errado. Mas não estou dizendo isto de mim mesmo. Estou dizendo o que alguém tem dito. Esse alguém é Deus, que falou conosco e fez todas estas coisas que Ele tem feito. Apareceu. Vê, então, eu sei que isto está certo. O ajuntamento de Israel são as trombetas. O que é o ajuntamento de Israel? As trombetas. Para que servem as trombetas? Para juntar Israel. Trouxe morte para aquele povo judeu, mas também serviu para ajuntar. Aleluia. Oh, se vocês pudessem ver, para que serve a mensagem do 7º anjo? Para preparar a esposa de Cristo. E essa mesma mensagem que prepara o povo de Cristo vai trazer tribulação sobre o povo. Vai trazer tribulação sobre aqueles que não pertencem à esposa de Cristo. Certo? Vai trazer tribulação sobre eles. E depois eles só entrarão depois do milênio, na segunda ressurreição, falando dentre os gentios. Aleluia. Mais um pouquinho aqui, porque isso aqui é muito bom. Mas eu não estou... Bom, isso daqui, o ajuntamento de Israel são as trombetas. As trombetas são para reunir Israel. Então você tem que saber que quando soaram as trombetas, o irmão Branham diz que as trombetas soaram no 6º selo. Certo? 226, deixa eu ver aqui, a festa das trombetas. Como é bom você ter tudo aqui já pregado, né, pai? Uma facilidade tremenda. 226, da festa das trombetas. Não vê você onde estamos? Não vê você porque aquelas trombetas não significam nada para nós? Todas elas soaram sob nosso 6º selo. Irmão Branham já tinha pregado o 6º selo, e ele estava dizendo aqui, ó, aquelas trombetas soaram sob o nosso 6º selo. Agora, quando o irmão Branham pregou o 6º selo, ele mesmo não sabia que as trombetas tinham soado no 6º selo. É ele que fala aqui, ó, 226. Eu gosto de um profeta porque quando ele não sabia, ele fala que não sabia, não tem vergonha de falar isso? Tem gente que quer manter alto, dizer, não, isso daqui eu sabia, não sabia nada. O irmão Branham falou que ele não sabia. Tem gente que diz, eu já sabia dessa mensagem. Você tem que humilhar e dizer, eu nunca soube nada, porque sem profeta você nunca soube. Nunca uma denominação ensinou nem batismo certo para nós.
Toda a vida as denominações ensinaram o batismo errado. Você pensa que agora elas têm alguma coisa de boa nelas? Jesus já saiu delas desde 1950, para te dar uma data mais ou menos. Jesus saiu dela. Certo? Naquele tempo, Jesus saiu de Laodiceia para poder revelar os selos. Em 1963 ele veio e revelou os selos. Ele já tinha saído de Laodiceia. Está batendo na porta só para trazer alguém lá de dentro. Para que viesse alguém lá de dentro. E eu ouvi nesse tempo. Amém. Você ouviu. Amém? Bom, escute aqui, ó. Todos soaram sobre o nosso sexto selo. Você não fica esperando as trombetas soarem. Tem coisa do sexto selo que ainda vai cumprir na tribulação. Para os judeus. Certo? Mas para nós, os gentios, o sétimo anjo tinha comissão de revelar o mistério de Deus. O mistério de Deus não foi revelado para os judeus, foi revelado para nós. O mistério de Deus, que é Cristo, foi pregado para os judeus e foi pregado para os gentios através de Paulo e de Pedro. O mistério, Cristo, era o mistério para judeu e para gentio. O mistério. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério que é Cristo foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Cristo sendo revelado, Cristo é a palavra. A palavra sendo revelada, ela foi aberta. É por isso que o anjo forte em Apocalipse 10:1, ele desce com esta Bíblia aberta, com o livrinho aberto. Porque era nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta. A trombeta do sétimo anjo, para nós, não tem nada a ver com a trombeta dos judeus. Essa daqui, por isso que o povo precisa ter luz e revelação. E Deus trabalha com esses 7, tanto com os judeus, como trabalha com esses 7 conosco. E nós precisamos ter luz para isso. Esta 7ª trombeta, para os gentios, veio o irmão Brana, revelando a palavra. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. 7º anjo não tocou trombeta do 4º, do 5º, do 6º anjo, não. Cada um tocou a sua trombeta, e nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocou a sua trombeta, então ele revelou o mistério de Deus, o qual é Cristo, e dentro de Cristo está dia e hora, segredo do 7º selo, está tudo ali dentro, filho do homem, tudo está dentro de Cristo. Mas quando foi revelado nos dias da voz do 7º anjo, então você ficou sabendo o que Cristo era. Amém? É ali que você tem a deidade completa revelada. Porque lá atrás em Cristo você tem a deidade manifestada. Mas no nosso tempo nós tivemos a deidade revelada. Certo? Cristo tinha que se revelar a nós. Cristo tinha que se revelar a nós. Ele manifestou aos judeus, foi rejeitado. Ele veio operando durante 7 eras da igreja, mas no último dia, quando ele sai de Laodiceia, ele vem e revela a si mesmo a nós. Você sabe que os judeus tiveram o privilégio de ter um homem, que era Deus em carne, chamado Jesus, nascido por obra e graça do Espírito Santo, e nós tivemos também a graça de Deus de ter aqui pertinho de nós, no oeste, nos Estados Unidos, Deus vindo num homem em carne humana, que nasceu pelo sexo, foi um homem igual a nós mesmos, mas está escrito na Bíblia que nos dias da voz deste anjo, a Bíblia ia ser revelada, Cristo se revelaria ao seu povo nesse tempo final. Amém. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho aqui. Vocês veem que estas trombetas, quando elas soaram, foi para reunir Israel na sua pátria, certo? Entende isso aqui, ó. Vê você agora, porque o Espírito Santo não me deixou falar isto, quando o Pai Celestial sabe com esta Bíblia diante de mim, que é a verdade, não sabia disto até ontem, antes de ontem, no meu quarto ali, onde ele revelou isto, veio até mim e falou comigo. Eu voltei, eu disse, querida, eu tenho isto agora. Ele simplesmente me encontrou ali e me disse, aqui está, querida, veio.
aí está perfeitamente em harmonia. Ele falava com a esposa dele, irmão Branham, como não tinha ninguém para falar naquela hora, chamou a esposa e falou para ela. E agora, será que você não é uma esposa de Cristo, que pode escutar esta voz também? Querida, os mistérios já foram revelados. Eu não sabia que o 7º selo era um homem. Eu não sabia que o 7º selo era Apocalipse 10. 229, a festa das trombetas, diz Apocalipse 10 era o 7º selo. Eu não sabia, mas agora eu sei. Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo. Está aqui dentro da mensagem. Amém? Bom, eu já vou falando coisas que era para ler agora. O que acontece entre a 6ª e a 7ª trombeta? Vocês veem entre a 6ª e a 7ª trombeta. A 6ª trombeta está em Apocalipse 9, a 7ª trombeta está em Apocalipse 11, 15. O que acontece entre, que é o Apocalipse 10, 7, entre o soar da 6ª trombeta de Hitler, soando para os judeus, matando os judeus, e também pressionando os 144 mil, e eles retornando para a sua pátria, entre esse período, aí nós temos, porque a 7ª trombeta será na grande tribulação ainda, a 7ª trombeta dos judeus, que serão Moisés e Elias, na grande tribulação. Mas entre capítulo 9 e capítulo 11 de Apocalipse, nós temos capítulo 10. E o capítulo 10 nós temos um profeta entre os gentios para revelar sua palavra. E Apocalipse 10, você tem que ver que cumpriu exatamente nesse período do ministério do irmão Branham. Apocalipse 10 veio cumprir depois que a trombeta soou para os judeus, que eles morreram e outros voltaram para a sua pátria. Então, depois disso que começou o ministério de Apocalipse 10, que é o 7º selo. Amém. Está dando para você ver o espaço de tempo de uma coisa para outra ali, e aqueles acontecimentos de Deus trabalhando com os gentios através de um profeta, e as maldições que estavam caindo sobre os judeus, não tinha a ver nada conosco. Eram os judeus pagando o preço por lá, regressando para a sua pátria, enquanto nós aqui, Deus tinha um profeta na terra, o 7º anjo, chamado William Branham. Mas o povo não entende isso. Não é para esse povo, isso é para o eleito. Os próprios judeus não entenderam o que Jesus era, mas não era para todos os judeus, é para Pedro, é para João, é para Mateus, é para Tiago, é para Marcos, era para a prostituta, é para o ladrão, não é para todo mundo. É o eleito do dia que ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se não somos ovelha de Cristo, nós não ouvimos a voz de Cristo no dia que Ele ressoa a sua voz. Mas se somos ovelha, nós a escutamos. Eu estou entendendo isso. Todo mundo fica confuso. O eleito diz, você está confuso porque o Cordeiro saiu do trono? Eu estou entendendo isso, rapaz. Mas como que você pode entender uma coisa dessa? Eu entendo porque eu faço parte disso daí. Eu faço parte dessa coisa. Eu faço parte disso. Se eu não fizesse parte, eu não entenderia isso. Só entendo porque eu faço parte. Glória a Deus. Aleluia. Entre o 6º e o 7º selo. Gente do céu. Entre a 6ª e a 7ª trombeta. Eu sei que isso daí talvez a cabeça das pessoas fique grande. Mas entre a 6ª e a 7ª trombeta veio um profeta, o 7º anjo, no capítulo 10 de Apocalipse. Agora, entre o 6º e o 7º selo. O 6º selo está em Apocalipse 6. E entre o 6º e o 7º selo. O 7º selo, por que o 7º selo não foi escrito em Apocalipse 7? Só Deus sabe a matemática da Bíblia, como isso é correto, isso é perfeito. Os capítulos estão colocados tudo no lugar certo. Entre o 6º selo, que é o capítulo 6 de Apocalipse, o 6º selo, e o 7º selo, que é Apocalipse 8, tem o 7, o capítulo 7 de Apocalipse. Tem um meio aí, o capítulo 7 de Apocalipse. O que acontece entre o 6º e o 7º selo? Houve um chamado, esse que nós lemos agora.
houve um chamado. Aleluia. Glória a Deus. Entre o sexto e o sétimo selo, 144 mil são chamados. É o parágrafo 230. 230. Aleluia. Leia no livro e veja se aquele entre o sexto e o sexto e o sétimo selo. Vou ler mais embaixo porque ele mostrou uma coisa diferente aqui, depois houve uma correção. Entre o sexto selo e o sétimo selo, ali houve um chamado dos 144 mil. Olha bem, entre o sexto selo e o sexto selo foi quando estava aquelas almas que morreram debaixo do altar. Está tudo dentro daquele espaço de tempo, quinto e sexto selo. O quinto selo, almas debaixo do altar. O sexto selo, as trombetas. Estava tudo ligado ali, porque estava o Hitler cumprindo também aquele sexto selo, aquela sexta trombeta. Estava ali dentro. Então, entre o sexto e o sétimo selo, o que houve? Um chamado dos 144 mil. Agora eu te pergunto, os 144 mil foi chamado, mas já aconteceu alguma coisa com eles? Não. Eles só foram chamados. Para onde? Eles foram chamados para Israel. Eles voltaram para sua pátria. Aqueles judeus que voltaram para sua pátria em 48, aqueles judeus faz parte. 144 mil serão escolhidos dentre aqueles que retornaram para Israel. Exatamente entre sexto selo e sétimo selo. Porque o sétimo selo é a vinda do Senhor. E o sétimo selo tinha que acontecer exatamente depois de 1948. Foi por isso que aconteceu em 1963. Apocalipse 10 era o sétimo selo. A festa das trombetas 229. O irmão Branham não disse que Apocalipse 8 era o sétimo selo, porque Apocalipse 8 estava anunciando o sétimo selo. Mas o cumprimento do sétimo selo era Apocalipse 10, porque o mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo, parágrafo 33. Isso daqui dá vontade de sair pulando. Estas coisas são boas. Eu gosto de ver isso na Bíblia, gosto de ver isso na mensagem. Isso daí não faz de mim um homem grande. Isso aqui me faz mais simples, mais humilde. Gosto muito de ver isso. Sei que isso daqui é verdade. Então, se eu recapitular isso daí, muitos de nós vão ficar para trás, perdendo o que foi dito. Mas aqui está, entre o sexto e sétimo selo, você vai no capítulo 7 de Apocalipse, tem o chamamento daqueles 144 mil, 12 mil de cada tribo no capítulo 7 de Apocalipse. E aqueles são os judeus que foram chamados de volta para sua pátria, para poder estar lá aguardando até que esta esposa de Cristo gentia saia no arrebatamento, para que Moisés e Elias se manifeste para os 144 mil que já está lá esperando. Amém, amém, aleluia, graças a Deus. Isso daqui, ó. Se você lembra daquilo, aqui, aí está onde essas trombetas soaram. Bem ali, veio a perseguição dos cavalos soltos, que foram 200 milhões de cavalos. 200 milhões. Isso quer dizer, o poder tremendo que teve Hitler contra os judeus. Era de 200 milhões de demônios. Era uma força tremenda. Eles matavam, eles cortavam, eles punham gás na câmara de gás, onde eles morriam, sufocados. Eles faziam tudo, matou os judeus com toda a morte que ele quis. Agora, cumprindo o quê? Nem Hitler sabia que ele estava cumprindo a Bíblia. Nabucodonosor não sabia que estava cumprindo a Bíblia. Herodes não sabia que estava cumprindo a Bíblia. Estava cumprindo. Faraó não sabia que ele estava cumprindo a Bíblia. Homens ímpios cumpriram a Bíblia porque Deus forçou aqueles acontecimentos e tinha que ter homens ímpios, maus, para cumprir a própria Bíblia. E esses homens estavam na terra. São vasos que foram feitos para honra e vasos para desonra. Os de honra é os que são salvos, os de desonra são os que afligem os outros. São vasos de desonra, capítulo 9 de Romanos. Oh, Deus. Meu irmão, eu marquei mais ou menos aqui, vamos ver se eu não perco, né? Porque já estou... Você quer me dar só 5 minutos? Jesus Cristo. 5 minutos é difícil para a gente encerrar uma conversinha boa dessa, com tanta coisa diante da gente. Teria que ver a trombeta de perseguição, quem sabe amanhã a gente continua. Tem muito tempo, né?
trombeta de perseguição. 211. Deixa eu voltar aqui, porque pelo menos nós estamos falando sobre o Hitler. A trombeta de perseguição. Não perca isso, gente. Esse tem sido um tempo da festa pentecostal. Os judeus se silenciaram, eles rejeitaram isso. Agora, eles têm que serem chamados de volta à expiação. Nós sabemos quem era a expiação. Foi Cristo, o Messias. Eles não sabiam, por isso rejeitaram. E a trombeta soou após o jubileu pentecostal, juntando os judeus. Está dando para você entender? O resumeiro ali, você vai ver amanhã como é que sai isso. Então, esse daqui, a trombeta soou após o jubileu pentecostal, após o ministério pentecostal, que foi a festa pentecostal, nesse inteirinho da era de Laodiceia, aquilo ali, a festa pentecostal, ela vem desde o tempo de Pentecostes, terminando aqui agora. E quando termina a festa pentecostal, então o que entra? Entra a expiação. Por isso nós tivemos uma expiação pela palavra feito carne em nosso meio, a festa das trombetas 238, e Israel terá uma expiação por lamentação, porque eles rejeitaram o Messias. Aleluia. Nós sabemos quem era a expiação, eles não sabiam. E a trombeta soou após o jubileu pentecostal, juntando os judeus. Olha para vocês, já juntou os judeus após o jubileu pentecostal. Foi até ali 45, os judeus foram juntados em 48, levados para a sua pátria. É ali que está todas essas datas. Não pode você ver como aquela trombeta de perseguição sobre Hitler tocou e os judeus foram forçados a se reunirem para que cumprisse a Escritura. Agora, você entendeu isto? Essas perguntas aqui que é um problema. Agora, você entendeu isto? Todos que compreenderam, digo amém. A congregação disse amém. Aí você vai perguntar para a congregação, você entendeu isso? Até hoje, o profeta pregou em 64 essa mensagem. Até hoje, nós estamos entendendo ela agora. Depois de tanto tempo, ver tudo isso daqui, ó, acontecimento após acontecimento. E por que a perseguição? Por que Hitler veio? Por que a sexta trombeta soou sobre Hitler? Porque aquela perseguição foi para matar aqueles que foram para debaixo do altar para ajuntar o quinto selo. Para que Hitler ainda fez o que fez aqui nessa terra? Foi para perseguir os judeus, para que eles saíssem da Alemanha, de qualquer outra parte do mundo e retornassem para a sua pátria. Era uma perseguição, era um ajuntamento. A trombeta é um ajuntamento. E quem entendeu isso é um ajuntamento, uma perseguição daquela, ajuntando Israel e mandando ele para a pátria, para que agora possa vir Moisés e Elias e pregar para aqueles judeus. Mas para nós, filhos, o último profeta já veio e já foi. William Marion Branham, sétimo anjo, sétimo profeta, o que cumpriu o capítulo 10 de Apocalipse, o qual era o sétimo selo, manifestou tudo em um homem. Que Deus te dê luz para prosseguir vendo estes acontecimentos. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade de ver estas coisas, de ouvir sua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos guardar estas verdades em nosso coração e sermos abençoados por Ti. Muito obrigado pela fé que o Senhor tem dado na sua palavra e pela revelação que o Senhor deu ao seu profeta, e nós estamos vendo esta revelação agora tão claro. Muito obrigado, Pai. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora digo Israel, o inimigo teria nos engolido vivo, mas ele não pode nos engolir porque nós recebemos a revelação. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.